Boa noite, gente. A paz de Jesus. É uma alegria para mim estar aqui de novo, tão rápido, né? Fiquei muito feliz com o convite da Silvia. Tem tão pouco tempo, né, que eu estive aqui. Até queria saber se tem alguém aqui que não estava no dia que eu vim. Tem bastante gente, né? Achei que era menos. Que bom, louvado seja Deus. Eu queria responder que a fé é aquilo que a gente não vê, né? Crer no que a gente não consegue enxergar, né? Na palavra fala, eu vou ler para vocês aqui em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois para se chegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que Ele recompensa os que o procuram. Lendo essa palavra aqui, é impossível eu não voltar no início da minha história de fé, da minha caminhada. Peço perdão aqui que eu vou ter que repetir algumas partes, né? Para quem não esteve aqui da outra vez, eu dei o meu testemunho pessoal de vida. Então, olhando aqui para essa palavra, falando da fé, eu me recordo, há 7 anos e meio, quando meu esposo se acidentou e nós recebemos o diagnóstico de invalidez. A princípio, quando esse diagnóstico chegou até mim, eu me considerava uma pessoa de fé, né? Eu fui criada na igreja católica, fui nascida e criada, né, dentro da igreja. Minha mãe, ela é de Eucaristia diária. Eu achava que eu tinha fé, achava que eu conhecia a Deus, participava das missas aos domingos, tinha uma fé, hoje eu posso dizer, superficial. E quando eu soube do diagnóstico dele, né, uma invalidez permanente, sem prognóstico, né, não tinha cura para a medicina, como não tem até hoje, eu pensava assim, mas se eu tiver fé, ele vai ser curado. Se eu tiver fé, ele vai ser restaurado, eu vou receber o milagre, porque para Deus tudo é possível, né? Não tem nada que Ele não possa fazer. E eu comecei a mergulhar nessa caminhada além do que a gente crê, né? Porque a Bíblia fala que até os demônios creem que Deus existe, né? Até eles creem. Então não basta só crer. E eu tive que dar um passo além de ter fé, de crer, né? Então, o que nós como cristãos devemos fazer quando a gente inicia a caminhada de fé? A maioria dos cristãos experimenta uma fé cheia de sentimentos, né? Uma fé que vem com emoções, uma fé que vem com calafrios, com choros, com vários tipos de sentimentos. E isso é normal no início da caminhada. Alguns de vocês aqui já devem estar há muitos anos, outros estão iniciando agora. E isso são consolações que Jesus nos dá, né? Esse sentimento quando a gente inicia, que a gente quase que toca em Deus, quando a gente descobre que Jesus é vivo, que Jesus está dentro de nós, que Ele é por todos nós, a gente parece que quase que toca nele. São muitas emoções, choros, sentimentos de modo geral. E a gente precisa entender, né, antes de tudo, que a fé não é um sentimento.
Depois que a gente vai caminhando, depois de muitos anos de caminhada, o Padre Paulo fala que propositalmente Deus tira esse sentimento de nós, essas consolações, justamente para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer e dar um passo além. Então a gente passa, na maioria das vezes, a não sentir nada. Eu tenho vivido essa fase de rezar, na maioria das vezes, quase que todas eu posso dizer, sem nenhum tipo de consolação, mas com a certeza que Deus está ali naquele momento da minha oração. E essa deve ser a nossa busca, a nossa maturidade espiritual. A gente tem que caminhar buscando estar em oração, independente do que a gente está sentindo, independente do que a gente está vivendo de sentimento dentro daquela oração. O mais importante, quando a gente diz o que é fé, é a gente crer na hora da nossa oração, confiar no momento da nossa oração e depender de Deus. Quando a gente está rezando, a partir do momento que a gente está ali, Jesus, eu creio que o Senhor está aqui comigo, eu creio que o Senhor está ouvindo a minha oração, eu creio que o Senhor sabe do que eu preciso, eu creio que o Senhor sabe do que me incomoda. E confiar aquela oração, aquele sentimento, aquela necessidade a Ele e depois depender de Deus. O maior segredo é esse, é viver na dependência de Deus. Quando a gente depende dEle para tudo, com certeza a gente dá um passo de crescimento espiritual. E eu posso dizer que eu vivi isso e vivo até hoje, 7 anos e meio, dependendo de Deus. Quando o Bruno acidentou, uma das coisas que mais me assombrava, que me deixava mais assustada, era pensar no futuro, na adolescência das crianças, né? Na época os meninos tinham a menorzinha tinha 1,5, 5 e 6 mais ou menos. Eram todos crianças, né? E eu pensava na adolescência. Eu pensava, gente, como que eu vou fazer? Como que nesse mundo perdido, nesse mundo tão sem temor a Deus, eu vou criar 3 filhos sem o apoio do meu marido, sem aquele braço forte, sem o carinho, sem o pulso de falar não para o adolescente, sem o financeiro, como que eles vão estudar? Como que eu vou dizer não na hora que eles quiserem sair para uma festa? Como que eu vou fazer isso? E isso me assustava muito. Isso me dava muito medo. E depois de 3 anos, mais um pouco do que 3 anos, eu perdi meu pai também. Meu marido, ficou inválido e eu perdi meu pai, assim, muito de repente. E aí esse medo, eu olhava para frente e pensava, e agora? Meu pai era um apoio financeiro, era a figura masculina que as crianças tinham em casa. E meu temor, ele ainda existia, apesar de terem se passado 3 anos. Mas eu entreguei totalmente a minha vida e a vida dos meus filhos e falei assim, bom, se é promessa de Deus que o justo viverá pela fé, eu vou dar conta, eu vou vencer. E aí eu fui procurar saber o que era ser justo para Deus, porque eu não tinha outra escolha. A dor era tão grande de ver meu marido naquela situação. Ele não enxerga, ele não anda, ele não fala, ele usa sonda para alimentar, ele usa fralda, ele usa sonda até para retirar a urina. Ele é lúcido, ele entende tudo, ele é consciente, mas ele não consegue falar, nem sentar, nem andar, não abre as mãos porque elas atrofiaram, e ele entende tudo. Então eu pensava, o justo viverá pela fé. Está na palavra de Deus, então eu preciso ser justa para eu conseguir viver isso da melhor forma possível. Eu não tinha outro tipo de segurança do meu lado, nem financeira, nem emocional, porque a gente ficou totalmente desequilibrado na época, todo mundo ficou muito desesperado. E as crianças
precisavam desse suporte. Eu pensava, como que eu vou fazer com 3 crianças sem o amor do pai, né? Sem a presença física, sem o carinho, sem o apoio na educação. E eu resolvi viver pela fé como justo. Na Bíblia, pela palavra de Deus, diz que o justo é quem rejeita o pecado. Então eu procurei mergulhar e conhecer a palavra de Deus mais a fundo para entender o que era o pecado, o que eu podia, o que eu não podia fazer, para eu receber essa promessa de Deus, para eu conseguir suportar aquela dor de viver sem o meu marido capaz, com 3 crianças. E eu fui entender e fui buscar o que era o pecado. E medir que tamanho que era a minha fé. Muitas vezes eu questionava, será que eu não tenho fé? Por que Jesus não cura meu marido? Por que Jesus não levanta ele dessa cama? Por que ele não enxerga? Por que ele não fala? Será que eu não tenho fé? Muitas vezes eu questionei se a minha fé era pequena. Muitas vezes eu questionei se eu não estava rezando direito. Mas eu fiz aquela entrega. Rezar, confiar e depender de Deus. Nós não podemos viver nem um dia sequer sem essa dependência. E assim eu fui vencendo ano a ano, vivendo essa dependência total de Deus, total. Eu não sabia como que eu ia pagar o IPVA do carro, eu não sabia como que eu ia pagar o seguro do carro, eu não sabia como que eu ia pagar a escola. Eu não lembro se eu entrei em detalhes com vocês, mas meu marido, ele era autônomo, então nós ficamos assim, sem recursos em termos financeiros, né? E ele continua, né? Ele não aposentou até hoje. Graças a Deus, meu sogro tem uma condição boa que pode dar tudo que ele precisa, né? Para uma pessoa inválida. Mas eu não tinha segurança nenhuma financeira. E nem sabia se eu teria emocional. De pensar como que eu vou fazer com eles sem a presença do pai, sem escola, como que eu vou pagar o carro. E dentista é tão caro. Como que eu vou fazer seguro? Como que eu vou comprar roupa? Como que eu vou levar no médico? E eu dependi de Deus como eu dependo até hoje. Eu entreguei totalmente a vida deles, a minha casa, a minha história nessa dependência. E eu posso dizer para vocês que quando a gente depende de Deus, quando a gente faz essa entrega verdadeira, sincera, às vezes a providência de Deus até sobra na nossa vida. Muitas vezes eu parei para analisar isso. Quantas vezes eu tive para dividir com os outros irmãos, para dividir com as pessoas que eu sabia que também precisavam, as coisas que chegavam até mim. Essa dependência de Deus é o grande segredo da fé. Nós não podemos, na verdade, fazer absolutamente nada, um passo. Eu tenho o hábito de, tudo que eu vou fazer, perguntar para Deus, né? Senhor, o Senhor quer que eu vá? O Senhor quer que eu não vá? Eu devo viajar agora? Não devo? Eu vou lá para minha mãe nesse feriado? Eu não vou? E eu tenho ensinado isso para os meus filhos, a rezar em tudo que a gente for fazer, em todo tipo de situação, de decisão. Jesus, o Senhor quer que eu vou? Jesus, o Senhor quer que eu fique? O que o Senhor quer que eu faça? E Ele nunca deixou de me dar a resposta, nunca deixou de me responder para onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. No final do ano passado, a gente teve uma dúvida muito grande em relação à escola da minha filha mais velha. Eu tive dúvidas de onde, porque ela estava saindo de uma escola que encerrava o 9º ano, ela passou para o ensino médio, e eu fiquei com muitas dúvidas, onde colocá-la, como pagar, como que eu ia fazer. E tinham 2 opções que eram bem confusas na minha cabeça e na cabeça dela. E nós rezamos juntas nessa intenção muito tempo. Acho que nós ficamos 1 mês e meio rezando nessa intenção todos os dias. E a resposta veio com muita tranquilidade, com muita certeza. Eu fiz a matrícula dela. A providência divina superabundou nessa questão. E esses dias eu tive uma resposta mais clara ainda de que a gente fez a escolha certa, através de uma situação que aconteceu na outra escola que eu tinha dúvidas.
Então, a dependência de Deus e esses questionamentos, eles não podem abandonar a gente nem um dia. Tem dia que eu estou andando na rua, coisa boba, corriqueira. Jesus, será que o que eu vou fazer de almoço para os meninos hoje? O que eu vou rezar com os meninos hoje dentro do carro? Qual palavra que eles estão precisando ouvir? O que eu devo fazer com aquela amiga que está precisando de um conselho? Essa dependência de Deus em todos os aspectos é algo muito rico que a gente tem que ter. Essa dependência financeira, emocional e espiritual. Esse é o grande segredo. Mas a gente tem medo e a gente duvida, né? Muitas vezes a gente vai rezar, a gente reza, a gente entrega a situação, mas a gente acha que o controle está nas nossas mãos. A gente acha que nós que vamos resolver aquela situação e aquele problema. Muitas vezes eu me vi nessa situação e às vezes me vejo até hoje querendo controlar o que vai acontecer, querendo controlar a situação que eu tenho que viver. E não é assim. Tudo depende de Deus. Se nós estamos aqui hoje foi porque Ele permitiu. Se eu estou aqui para falar para vocês que eu tenho um testemunho de castidade no meu matrimônio, é porque a graça de Deus está em mim. Não é por merecimento meu, não é porque eu sou mais forte que nenhuma mulher que está aqui, e muito menos melhor, ou porque eu rezo mais ou rezo menos. É porque a graça de Deus me alcançou pela fé. Então, quando a gente fala de fé, nós precisamos ter muito cuidado de muitas vezes confundir que a gente já tem uma fé e que aquela fé daquele tamanho tá bom. Todos os dias da nossa vida, até o último suspiro, a gente tem que pedir esse dom. Todos os dias nós temos que pedir esse dom. Eu tenho o hábito de ensinar para os meninos, ensinei já, mas eu sempre recordo com eles. Quando o padre levanta a hóstia, a missa, né? É o momento e muitas vezes a gente vê como que a nossa fé é pequena. Muitas vezes a gente fala, gente, eu vacilei tanto, né, nessa questão, nesse medo, nessa dúvida, que parece que eu nem tenho fé. Cadê minha fé? Então, na hora que o padre levanta a Eucaristia, é o momento que a gente tem para pedir, para olhar para Ele e falar, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu ia até ler o Evangelho para vocês, mas como o padre leu, explicou tão bem, né? O pai daquele menino possesso. Ele pediu, ele falou, eu creio, mas eu creio pouco, Jesus. Eu tenho misericórdia porque eu creio pouco. Então, até o nosso último minuto de vida, a gente tem que pedir fé, porque fé é um dom. E esse dom, Deus quer dar para a gente a todo instante. O padre Paulo Ricardo gosta muito de falar esse exemplo. Quem acompanha ele aqui já deve ter escutado. Que se a gente pede para Deus, por exemplo, para ganhar na loteria, para trocar de carro, para ir para a praia, Ele pode muito bem nos negar, e na maioria das vezes Ele vai negar esse tipo de pedido, né? Não é para todo mundo que Ele vai dar. Mas pedir algo que Deus quer nos dar, nós já recebemos. Então pedir fé, pedir conversão, pedir para a gente amar mais a Deus é algo que Ele quer dar para a gente o tempo inteiro. Então nós já ganhamos. É um pedido que já chegou. Então na hora que o padre levanta a Eucaristia, a gente não pode deixar de pedir naquele momento, Jesus, eu creio, mas eu creio tão pouco. Aumenta a minha fé. Tira de mim o egoísmo, a soberba, as dificuldades que cada um aqui traz de modo particular. É naquele momento, no momento que a gente olha para a Eucaristia. E uma das formas mais claras da gente falar que a gente tem fé, que a gente crê, é na Eucaristia. Eu lembro quando a minha filha mais velha fez a primeira comunhão, eu falei isso para ela. E é algo que a gente vê que realmente é preciso ter fé. Porque quando a gente recebe a hóstia, nós temos o gosto de pão, o cheiro de pão, o tato é pão. Mas nós católicos que estamos aqui, nós cremos verdadeiramente que é Cristo que toca ali a nossa boca, o nosso organismo.
é a fé. É só pelos olhos da fé que nós podemos aproximar da Eucaristia e saber que é Jesus. É pela fé. Então a fé, ela é um dom. Nós não podemos deixar de pedir nenhum dia esse dom. A todo tempo, toda hora que a gente puder, que a gente lembrar: Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quando a gente comunga, é o momento que a gente mais deve pedir para aprender a amar a Jesus. Jesus, me ensina a te amar, eu te amo tão pouco. Na hora que a gente recebe a Eucaristia, é o momento que a gente deve aprender a amar Jesus. É o momento que a gente está com Ele ali, tocando fisicamente o nosso corpo. Jesus, me ensina a te amar mais. Me ensina a te adorar mais. É claro que existe. Eu já questionei no início, lá atrás, se existe fé grande, fé pequena, né? Parece uma coisa meio estranha da gente pensar. Mas existe sim, existe fé grande, existe fé pequena. Existe maneiras diferentes da gente crer, da gente amar a Deus. E a gente pedir o dom da fé faz com que a gente possa crer mais. Nesses 7 anos e meio de caminhada, eu posso dizer para vocês que a minha fé aumentou. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho mais a fé que eu tinha 7 anos atrás. Pela graça de Deus, pela obediência e pela minha busca, eu sei que hoje eu tenho uma fé maior. Mas eu tenho que sempre ter o cuidado com essa conversão, de pedir para que Jesus renove todos os dias a minha conversão e para que ela seja viva, para que ela seja verdadeira dentro de mim. Muitas vezes, nesses 7 anos, eu tive medo, eu tive dúvida. Muitas vezes. E eu posso dizer para vocês que uma das experiências que eu mais fiz nesse período, que eu acho, que eu tenho certeza que edificaram a minha fé, foram as visitas no Santíssimo. Eu posso dizer que no primeiro ano, acho que nos 2 primeiros anos, acho que eu não passei um dia sequer sem visitar o Santíssimo para aguentar a minha dor. Porque voltar para casa, depois que eu saía para levar os meninos para a escola, e olhar para o meu marido na situação que ele estava, que ele se encontra, era só pela graça de Deus que eu seria capaz de aguentar, né? Ver ele todo atrofiado, e a gente chegava no quarto, ele não conseguia identificar onde que a gente estava, porque ele não enxerga, então ele ficava virando a cabeça de um lado para o outro. Muitas vezes ele me via conversando com as crianças, dando algum conselho, alguma correção, ou mesmo eu educando, e ele chorava compulsivamente porque ele não podia estar ali fazendo o papel de pai. E eu pensava, eu preciso de mais fé para viver isso, porque se Jesus não me der essa fé, eu não vou aguentar ficar de pé. Eu não vou suportar ver meus filhos assistindo o pai chorar daquela forma. E muitas vezes as crianças, né, a dor era delas, muitas vezes a dor era minha. Então o meu refúgio sempre foi o Santíssimo. E Deus me deu a graça de visitar o Santíssimo praticamente todos os dias nos 2 primeiros anos. E eu lembro que eu sempre levava uma palavra que Deus me mostrava, que Deus tocava no meu coração, e levava essa palavra para o Santíssimo e pedia para Jesus transformar meu coração para que aquela palavra pudesse produzir fruto. Então eu levava ou o catecismo ou a Bíblia, e aquela palavra eu ia para o Santíssimo e falava: Jesus, planta essa palavra em mim, me fortalece, me ajuda a crer mais, me ajuda a crer mais. E eu sempre tive o hábito de levantar, depois que eu levanto, que a gente ajoelha, né, de colocar a mão no sacrário e falar: Jesus, vamos comigo, porque se o Senhor não for, eu não dou conta de dar um passo daqui. Até hoje eu tenho esse hábito. Eu rezo, entrego, confio e falo: eu dependo do Senhor, vamos comigo, Jesus, porque se o Senhor não for, eu não consigo levantar daqui. Eu não consigo dar um passo se o Senhor não for comigo. Então essa experiência de visitar o Santíssimo com certeza edificou muito a minha fé. E eu pude ensinar isso para os meninos também. E pude assim ver essa graça tão de perto. Eles estudam numa escola que tem a capela. A mais velha agora saiu,
mas no Colégio Maria Auxiliadora, eu não sei se vocês conhecem, e eu tive a graça de ensinar para eles, visitar o Santíssimo lá também, todos os dias. E às vezes eu falava para eles assim: se vocês não forem, por algum motivo, porque não deu tempo, ou porque chegou atrasado, ou porque até ficou no recreio brincando, ou por outros motivos, lá da sala de aula, vocês podem fazer um ato de fé. Vocês estão a poucos metros de Jesus vivo. Então fecha os olhos e lembra, Jesus está aqui pertinho de mim. Isso me dava uma paz tão grande de saber que meus filhos estavam numa escola do lado de Jesus Eucarístico. E ali eu ensinava para eles pedir a fé, entregar os medos, as preocupações, a carência do pai, a falta do pai, a dor, né? Foi dentro do Santíssimo que um dia eu ensinei para eles que a falta do pai, que essa carência afetiva do pai biológico ia ser preenchida pelo amor de Deus. Muitos de vocês aqui podem ter vivido algo parecido, né? Não de uma doença necessariamente, mas da ausência afetiva do pai, da carência do pai, ou de ter perdido mesmo, né, o pai. E eu tive a graça de ensinar para os meninos dentro do Santíssimo o que é o amor do pai, né? Quem é Deus, e que esse amor que o Bruno não pode dar, preencher da forma que eles precisam, Deus pode, né? Com o amor do pai. E hoje eu tenho a graça de olhar para trás, alguns aqui já ouviram isso, e de ver a graça de Deus acontecer de forma tão abundante na vida deles, de ver a graça de Deus acontecer de uma forma tão rica, de olhar para eles sem revoltas, sem tristezas, sem murmurações, sem queixas, sem aquela revolta de eu não tenho um pai, meu pai está inválido, meu pai é incapaz. Através da fé, hoje eles são crianças que são luz na vida de outras crianças, que são luz na vida de outras pessoas, pela fé, pelas visitas ao Santíssimo e pelo amor à Eucaristia. E eu peço todos os dias com eles dentro do carro: Jesus, nós cremos, mas aumenta em nós o dom da fé. Essa semana que passou, a minha mais velha fez 15 anos. Nós comemoramos o aniversário dela anteontem, no sábado. E ela chamou, foi uma coisa bem pequena dentro da minha casa mesmo, ela chamou 15 amigos da escola, né? Meninos e meninas. E aí no final eu tinha pedido para eles prepararem um textinho, uma mensagem para falar para ela, para ler para ela. E eu me recordei, louvei a Deus nesse dia junto com ela e agradeci que quando o Bruno se acidentou, eu pedi muito a Deus para que eu tivesse bons filhos, para que eles não tivessem revolta, para que eles fossem filhos obedientes. E Deus me deu muito mais do que isso, muito mais. Dos 15 meninos e meninas que estavam lá em casa, né, dos amigos dela, quando foram fazer a homenagem para ela, cada um fez de modo individual, nenhum deles deixou de citar a palavra Deus e luz. Nenhum deles. E eu posso dizer para vocês que desses 15, só um que é de caminhada, assim, caminhada na fé, de busca. Os outros são bons meninos e meninas de família, né, bem educados, mas nenhum tem uma vida espiritual assim tão profunda, tão intensa como os meus têm. Um só deles. E tinham duas que não eram da escola, né, que são de caminhada de fé, que estavam lá em casa também. E eu estou contando isso para mostrar para vocês que todos eles pronunciaram a palavra Deus e luz porque viram isso na Manuela, viram isso na vida dela, na história dela. Então foi um momento assim muito emocionante para mim, para minha mãe, para minha irmã que estavam lá, porque ela conseguiu nadar contra a correnteza todinha, né, que é esse mundo tão sem temor a Deus, e ser uma menina de fé, de castidade, de obediência, de temor a Deus, no meio de
uma turma inteira que não tem a mesma busca que ela. E eu estou contando isso para vocês para dizer que eu pedi para Deus filhos obedientes, filhos sem revolta, e Deus me deu muito mais do que isso, muito mais. Ela, eu não tenho medo de dizer, nem dúvidas de dizer, né, a da mais velha, que tem mais maturidade, que ela é luz aonde ela está, que ela foi luz para essa turma que ela conviveu. Um deles inclusive citou que um dia a professora pediu para ela fazer uma oração no início da aula, e ele foi contar e se emocionou muito e chorou, porque ele falou assim: eu nunca tinha ouvido uma coisa daquela. Eu olhava para Manuela, via que ela era uma menina serena. Quando ela fez aquela oração, parecia que eu estava em outra dimensão, em outro lugar. Então, eu vejo que não foi em vão que eu pedi o dom da fé e que eu tenho pedido até hoje, porque Deus quer dar para nós o tempo inteiro esse dom. E esse dom nós temos que ensinar para os nossos filhos a pedir também. Esse dom é o maior tesouro que a gente pode ensinar para eles a pedir a Deus, o dom da fé, porque se eles tiverem fé, eles vão estar preparados para enfrentar qualquer tempestade nessa vida, né? Lembrando de que eu pedia filhos obedientes. E eu queria mostrar para vocês aqui quais são as promessas de Deus quando a gente é obediente, quando a gente pede o dom da fé e quando a gente deseja fazer a vontade dele. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados, quão longas e dolorosas lutas sustentastes, seja tornando-vos alvos de toda espécie de opróbios e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar. Não só vós compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuístes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais a convicção de que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará, pois o meu justo viverá pela fé. Essa palavra aqui, ela mostra, não só para mim, mas para cada um de vocês que sofre, que espera algo, a promessa de Deus, né? O título é Recompensa da Fidelidade. Então, essa palavra me recorda o que é a fidelidade, o que é a obediência. A fé ela é totalmente ligada à obediência, totalmente ligada. E muitas vezes nesses 7 anos e meio, gente, eu tive dúvidas demais do que fazer, para onde ir, o que fazer, mudar para qual cidade, ficar em Goiânia, onde matricular as crianças, trabalhar fora, ficar em casa, tudo que vocês imaginarem. Eu sozinha, muitas vezes eu me vi questionando. E eu posso dizer para vocês, como eu já disse, eu não sou melhor do que nenhuma mulher que está aqui, nem mais forte. Mas eu tenho certeza absoluta que a obediência agrada muito a Deus. O dom da obediência, ele é um tesouro para quem sabe viver. E eu posso dizer para vocês que muitas vezes eu tive dúvida do que fazer e busquei ser obediente, pedindo ajuda. Então nós temos que ter sabedoria de tomar as nossas decisões, buscando ajuda em aconselhamentos espirituais, em direção espiritual, em confissões, para a gente conseguir, porque eu sempre falo isso se a gente estiver no lugar errado. E muitas vezes a gente tem dúvida se eu estou fazendo a vontade de Deus. É isso que eu devo fazer? É aqui que eu devo trabalhar? É ali que eu devo estar? Como fazer a vontade de Deus? Como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus?
A única maneira da gente saber se a gente está fazendo a vontade de Deus é rezando. Se a gente não meditar, se a gente não tiver uma vida fecunda na palavra, nós não vamos conseguir discernir. E nós vamos viver confusos. E se a gente estiver no lugar errado, a gente não consegue encontrar alegria. Então, gente, a meditação, ela tem feito parte da minha vida. É algo que eu aprendi nesse tempo de dor. E é onde eu encontro resposta para tudo. Porque é impossível a gente discernir o que a gente deve fazer, o que Deus quer da gente, se a gente não rezar. Se a gente não meditar a palavra. Tem gente que gosta de meditar o evangelho do dia, tem gente que gosta de meditar o catecismo, tem gente que gosta de meditar a imitação de Cristo, que é aquele livrinho. Todas as vezes que a gente tem dúvida, nós precisamos meditar para saber o que Deus quer de nós, para a gente conseguir obedecer. Então eu vejo a minha vida com tantas bênçãos, tantas graças, tantas providências na vida dos meus filhos, na minha casa. A minha vida de castidade mesmo, não é porque eu sou merecedora, porque eu sou melhor, é porque eu luto todos os dias para ser obediente, todos os dias. E um homem sábio, uma mulher sábia, ele não toma nenhum tipo de decisão sem buscar ajuda. Se você tem dúvida, se nós temos alguma dúvida do que fazer, nós temos que procurar o padre, nós temos que procurar a direção espiritual, nós temos que procurar conselhos. O dom quem anda com a sabedoria dificilmente vai errar. Então eu acredito que muitas coisas na minha vida, muitas bênçãos, providências, milagres e graças que eu toco todos os dias, é por conta da obediência. E para a gente entender se a gente está obedecendo, a gente precisa olhar para dentro. Uma coisa muito importante, enquanto eu rezava, que vinha no meu coração para falar para vocês, era sobre a confissão, sobre os sacramentos de modo geral. É impossível a gente ter fé, a gente perseverar, a gente crescer na vida de santidade sem Eucaristia, sem adoração ao Santíssimo e sem a confissão. Eu me confesso todos os meses. Dificilmente eu passo um mês sem me confessar. Muito difícil mesmo. E vocês alguns podem pensar assim, mas que pecado será que ela tem que confessar todo mês? Eu já tive gente que me perguntou, parentes. Como diz o padre Paulo Ricardo, não queiram conhecer meu exame de consciência. Eu não matei, não roubei, não estou roubando, não estou cometendo adultério, mas eu tenho sempre uma lista de pecados e de arrependimentos para entregar para Deus todo mês. E o sacramento da confissão, ele é força, ele é uma força imediata quando a gente sai do confessionário. E o mundo, nós temos visto o mundo tão perdido, tão sem temor a Deus, gente, porque ficou feio e fora de moda falar do inferno, falar que existe o inferno. Vocês podem ver o tanto que é raro hoje em dia as pessoas falarem sobre isso. O católico não quer mais falar que existe inferno. A gente só quer falar de coisa boa, dar palavra boa para o irmão. E nós precisamos pensar nisso. E nós precisamos procurar um sacerdote para confessar, para nos arrepender. Quantas pessoas dentro da nossa igreja, quantas pessoas dentro do nosso convívio nós conhecemos que estão vivendo amasiados sem receber o sacramento do matrimônio? Quantas pessoas estão vivendo e aproximando da Eucaristia, vivendo a embriaguez, vivendo com a bebida? Quantas pessoas dentro da igreja do nosso convívio que estão vivendo adultério? Quantas pessoas estão vivendo dentro da igreja usando droga? Quantas pessoas que estão vivendo, aproximando da Eucaristia sem frequentar as missas aos domingos? Então nós precisamos estudar a nossa fé católica e conhecer o que é pecado grave, o que é pecado mortal. Só assim nós vamos crescer na fé. Se a gente não estudar e não aprofundar o que é pecado grave, o que é pecado mortal, nós não vamos crescer em santidade.
E a gente só é feliz, gente, se a gente estiver vivendo em santidade, em estado de graça. Talvez seja o de mais importante que eu vá dizer para vocês nessa noite, seja sobre o estado de graça. O que é o estado de graça? O estado de graça é a nossa amizade com Deus. Nós recebemos pela primeira vez o estado de graça quando a gente é batizado. Nós estamos em estado de graça, por isso que Deus pede, né? É obrigação nossa, obrigação do católico ser batizado. Mas nós podemos perder o estado de graça? Nós podemos perder? Nós podemos, gente, com o pecado. Todas as vezes que a gente peca mortalmente, a gente se torna imediatamente inimigos de Deus. Imediatamente. Estar em estado de graça, a própria palavra já diz. Se nós precisamos de receber graças, se nós precisamos da graça de Deus agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós devemos estar em estado de graça. Nós podemos receber graça se a gente estiver em pecado mortal? O Padre Paulo fala que quando a gente comete um pecado mortal, imediatamente nós dizemos assim para Deus: eu não aceito a sua lei na minha vida, eu não aceito o seu mandamento. O que são os 10 mandamentos? Deus está mandando a gente cumprir. Quando a gente não obedece, a gente está dizendo para Ele: eu não aceito a sua lei na minha vida, eu não sou seu amigo, não sou sua amiga. A gente se torna inimigos de Deus. E muitos católicos estão aproximando do banquete da Eucaristia, que é o nosso tesouro maior aqui na terra, em pecado mortal. Então nós precisamos estudar, conhecer, aprofundar o que é pecado grave, o que é pecado mortal. E a notícia boa disso tudo é que se alguém já matou, se alguém adulterou, está adulterando, Deus vai estar lá infinitamente, 1000 vezes na presença do Padre, pecador, para nos perdoar. E assim a gente volta ao estado de graça e a gente volta à amizade com Deus. Isso é muito sério, gente. Isso é a coisa mais importante, talvez, que eu venha dizer hoje: estar em estado de graça. Nós católicos estamos vivendo uma vida muito morna. Ir à missa no domingo, se a gente não for à missa no domingo à toa, por preguiça, por comodismo, porque a visita chegou, é pecado grave. Se a gente odiou o irmão e desejou mal para ele, é pecado grave. É diferente de uma raiva. Infelizmente eu não vou conseguir entrar nesse tema, né? Falar de cada mandamento, né? Dos 10 mandamentos. Mas nós precisamos estudar mais isso e ensinar isso para os nossos filhos. Porque nós, pais e mães, vamos ser totalmente cobrados por Deus sobre o que nós ensinamos sobre ir para o céu para os nossos filhos. Se a gente não ensinar isso para eles, Deus não vai cobrar do avô, da avó, da babá, da madrinha. Aliás, da madrinha pode até cobrar menos, né? Porque ela tem um papel espiritual, os padrinhos, na vida da criança. Mas nós, como pais, nós devemos ensinar para os nossos filhos o que é isso, o que é estado de graça, o que é pecado grave, o que é pecado venial, que é o pecado que a gente pode se arrepender no ato penitencial durante a missa. Isso é importantíssimo na vida dos nossos filhos e é nossa obrigação santa como pais. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir um filme que chama O Grande Milagre. Eu assisti no YouTube, infelizmente eu nunca achei para comprar. Ele é um desenho sobre a missa, sobre a história de Santa Catalina, com L. E lá ensina, mostra para nós a experiência mística de Santa Catalina com a missa. Eu aconselho que vocês assistam sozinhos, com os filhos, com as crianças. Nunca mais vocês vão participar da missa da mesma forma. Porque a gente não pode brincar com a conversão.
A gente não pode se dizer cristão, católico, convertido, se a gente não conhece o que é pecado grave e se a gente se aproxima da Eucaristia, que é a nossa riqueza, com a alma inimiga de Deus, com a alma suja. E é uma graça muito grande, gente. Os sacramentos, eles produzem uma força sobrenatural sobre nós. A Eucaristia e a confissão, inclusive eu marquei aqui sobre a confissão para ler para vocês. Está no catecismo, quem quiser anotar o número, é 1127. Diz assim: sacramentos da salvação. Celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes porque nele age o próprio Cristo. É Ele quem batiza, é Ele quem atua em seus sacramentos. Olha o tanto que isso é forte. É o próprio Cristo, não é o Padre. A fim de comunicar a graça significada pelo sacramento. O Pai sempre atende à oração da Igreja de seu Filho, a qual, na epiclese de cada sacramento, exprime sua fé no poder do Espírito. Assim como o fogo transforma nele mesmo tudo o que toca, o Espírito Santo transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder. Daí segue-se o que o sacramento não é o homem que o confere ou o que recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento em que o sacramento é celebrado com a intenção da Igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito agem nele e por ele, independente da santidade pessoal do ministro. Contudo, os frutos do sacramento dependem também das... Isso daqui, gente, é algo que eu posso testemunhar mesmo como cristã, como mulher, como mãe. O quanto o sacramento me levanta. Quantas vezes eu achei que eu não ia dar conta de viver a minha história. E a partir do momento que eu me decidi, que eu vou no confessionário, a gente sai de lá com uma força sobrenatural sobre nós. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Não existe. Basta um coração arrependido. Muitas vezes eu achei que eu não ia dar conta de viver o meu chamado, a minha missão. Muitas vezes eu achei que financeiramente, emocionalmente, eu não ia conseguir viver minha história da forma que eu tenho vivido. E não sou merecedora de nada disso que eu tenho vivido, das graças que eu tenho alcançado. Tudo isso é porque Deus age em mim através da obediência. Mas eu tenho certeza e posso afirmar para vocês que são os sacramentos que me mantêm de pé. É o sacramento da Eucaristia e é o sacramento da confissão. É uma força sobrenatural. Se tem alguém aqui que precisa de alcançar um milagre, se tem alguém aqui tentando combater um pecado, se tem alguém aqui que acha que não dá conta de determinada situação, gente, não existe remédio, tesouro maior nessa terra do que a Eucaristia. A sensação da gente sair do confessionário perdoado. E como eu disse para vocês, eu não preciso ter matado, ter roubado e estar prostituindo, esses pecados que a gente acha que são os mais horrorosos para estar lá todo mês. Não, são pecados que ferem a Deus. Nós não somos, nós temos que, para a gente crescer na fé, Padre Paulo explica isso, quase todas as homilias dele, ele sempre fala, para a gente conseguir crescer na fé, se a gente não tiver humildade e reconhecer que nós não somos nada, se nós somos miséria, a gente não consegue sair do lugar. A pessoa soberba, a pessoa arrogante, ela dificilmente vai encontrar a Deus da maneira que precisa. Então, a humildade e a necessidade de Deus é o que faz a gente aumentar, a gente depender dele e querer crer mais.
Eu tenho certeza que se não fosse os sacramentos de Deus, eu não conseguiria estar de pé. Os sacramentos com certeza são a minha força. E a conversão, ela é diária. Se eu sair daqui, né, tem 7 anos e meio que eu estou vivendo essa história dolorida com meu esposo. Se eu sair daqui e parar de rezar, parar de comungar, parar de confessar, me afastar dos sacramentos, o que vocês acham que vai acontecer? Eu vou cair. Eu vou cair. Qualquer um de nós pode cair a qualquer momento, se a gente não vigiar. Todos nós temos a tentação externa e interna. E pobre de quem acha, e coitado de quem acha que essa tentação não existe de modo particular. Porque tem gente que acha, não, eu tenho uma fé madura, eu tenho uma fé segura, eu não preciso dessa preocupação, porque eu nunca vou cometer tal pecado, eu nunca vou ser tentada a tal ponto. Não. Todos nós estamos sujeitos a cair a qualquer momento. Todos nós estamos sujeitos a errar a qualquer momento. E para isso que existe o sacramento. E hoje eu posso olhar para trás, para minha família, para minha história, e ver o quanto isso tem me ajudado a criar meus filhos, né? Aproximar dos sacramentos. O quanto eles têm crescido na fé, o quanto eles têm buscado e entendido a nossa história através dos sacramentos. Porque nós tínhamos tudo para ter revolta, né? Meus filhos tinham tudo para ter revolta, ver o pai inválido, cego, perdeu o avô, vivemos uma situação financeira complicada, né? De sobrevivência, de contas, como que vai estudar. E eu não vejo isso em nenhum dos três, não vejo isso em nenhum deles. Pelo contrário, pela recompensa da fidelidade que eu li aqui em Hebreus, Deus tem me dado muito mais do que eu pedi. Muito mais. Eu pedi filhos obedientes, e hoje eu tenho uma filha que vive a pureza da castidade de uma forma maravilhosa, de uma forma tão linda. Uma filha que se preocupa com a maneira que ela vai se vestir, uma filha que se preocupa com o que ela vai, as músicas que ela vai ouvir, com os amigos que ela vai conviver, aonde ela vai frequentar, pela fidelidade da minha oração, pela minha busca pela fé. Então nós temos que ter consciência que nós não podemos parar de pedir a fé e que a nossa conversão nunca está pronta, é até o último dia de vida. Enquanto a gente respirar, nós temos que desejar. E vocês podem olhar para mim e ter certeza que é possível passar por todo tipo de dor, de perda, de sofrimento, se a gente estiver aproximando dos sacramentos. Se a gente estiver diante dos sacramentos que Jesus deixou para a gente vai suportar tudo e qualquer dor. Conhecer os mandamentos, gente, é uma graça riquíssima. O que Deus manda, né? Os 10 mandamentos já fala, Deus está nos mandando. Então, conhecer os 10 mandamentos. A gente tem preguiça de estudar, a gente tem preguiça de ler. Mas nós precisamos, para a gente crer, a gente não pode ficar sem estudar, sem ler. Todos nós temos que ter o catecismo. Eu acredito que a Silvia já deve ter mostrado para vocês, inclusive quem me deu esse aqui foi ela e o Adoniro, há muitos anos atrás. A gente tem que conhecer a nossa fé. A nossa igreja é muito rica. Olha que maravilha, se a gente caiu hoje, amanhã, independente do padre que está no confessionário, se ele é ungido, como a gente gosta de dizer, se ele é bom, se ele é ruim, se ele está em pecado, se ele não está, se ele está nervoso, se ele está paciente para nos atender, nós vamos ser perdoados, nós vamos receber a graça do perdão, da absolvição. Isso é muito rico, é maravilhoso ser católico. Quando a gente pensa que não vai dar conta de viver uma dor, a gente comunga e fala, Jesus, me ensina a te amar mais. Me ensina a te amar, Jesus, eu te amo tão pouco. Nós temos que ser sinceros, gente. Quantas vezes antes da minha caminhada eu fui à missa, recebi a Eucaristia, nem sabia, saía da missa,
sabia muito pouco, saía do banco, conversava ou ficava dispersa olhando para os lados. É o momento que a gente tem para aprender a amar a Jesus, é quando a gente recebe a Eucaristia. O Padre Paulo ensina a gente não desperdiçar um minuto. Infelizmente a gente tem visto as nossas paróquias se dispersar muito depois da Eucaristia com recados, até mesmo com música, e a gente não ter tempo de fazer uma ação de graças bem feita. Mas não percam essa oportunidade de amar a Jesus depois da Eucaristia, o máximo que vocês puderem, de olhos fechados, de joelho. É o momento mais importante da nossa semana. E uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que me ensinou muito a crescer na fé, que ajudou muito a minha caminhada e a minha conversão, que eu acho que é a maior escola, eu acho não, né? Eu aprendi, que é a gente conhecer a vida dos santos. Quando a gente sente que a nossa fé está enfraquecendo, que a nossa fé está pequena, eu dou essa dica para vocês. Peguem um livro de algum santo, um filme, entra no YouTube, tem áudio, tem filme, quem gosta de ler, tem vários livros. Estudem a fé dos santos, que vocês vão ver a fé de vocês triplicar, multiplicar. Conhecer a vida dos santos é a escola mais segura que existe para a gente crescer na fé. Imitá-los, não existe coisa mais rica para a gente crescer na fé do que imitar a vida dos santos. Conhecer o quanto eles sofreram, o quanto eles foram caluniados, o quanto eles foram perseguidos, o quanto eles foram injustiçados. E eles foram até o final perseverantes e se tornaram grandes santos da nossa igreja. Então não só pedir a intercessão dos santos, gente, mas estudar a vida dos santos é uma escola maravilhosa para a gente crescer na fé. É um tesouro a gente estudar a vida dos santos. Eu lembro que no início da minha conversão, acho que eu assisti todos os filmes que tinha direito no YouTube. Comprei vários. A Silvia tem uma biblioteca de filme, eu não sei como que ele, o locador emprestou vários. Eu chorava e achava que o meu sofrimento era insignificante. Eu via como que o meu sofrimento era pequeno. Só para vocês verem o tamanho do sofrimento dos santos. Eu tinha perdido meu pai, de repente, o meu marido cego, inválido, sofrendo dores terríveis. Ele tinha dores terríveis na fisioterapia, na musculatura, porque ele está atrofiado. E eu conseguia achar que meu sofrimento era pequeno, porque eu vi o quanto os santos sofreram por Jesus. E o mais bonito de tudo, eles sofreram com alegria. Isso para mim é uma das coisas mais lindas quando eu estudo a história dos santos. Eles não eram pessoas tristes, eles não eram pessoas revoltadas. Eles conseguiam viver o Evangelho de maneira alegre, esperando o dia de ir para o céu. E uma das coisas mais importantes, eu não anotei a palavra, mas da outra vez que eu vim aqui eu esqueci de falar para vocês. No que se baseia a minha força, no que se baseia a minha fé, a minha expectativa para eu dar conta disso tudo com os meus filhos? Simplesmente, gente, no céu, depois que eu comecei a sofrer, que eu descobri verdadeiramente, quando eu me converti, quando a minha fé cresceu, que eu descobri que tem um céu perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem tristeza, sem choro, com a Nossa Senhora, com Jesus nos esperando, eu consegui sofrer com muito mais facilidade. Eu consegui dar sentido ao meu sofrimento. Eu consegui dar valor a cada sofrimento que eu tenho enfrentado. Porque se não existisse um céu, eu poderia sim ser uma pessoa revoltada. Meus filhos teriam o direito de ser revoltados. Mas nós conseguimos passar por isso tudo de forma serena e de pé,
porque aqui é só um tira-gosto. O melhor está por vir. O melhor está por vir. A nossa alegria perfeita é lá. É claro que a gente pode começar a viver o céu aqui na terra. E com certeza, muitos momentos a gente vive, principalmente quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está participando das coisas da igreja que nos elevam, né? Mas esperar o céu, viver esse momento com os meus filhos, sabendo, como diz Paulo, né? Os olhos jamais viram, eu não sei qual que é a palavra, não sei se a Silvia lembra, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, né? O que Deus tem preparado para nós. Então a nossa certeza, a nossa espera, o nosso sofrimento, ele tem que ter sentido por conta disso, senão não adianta ser cristão. Senão nós não somos cristãos. Se a gente não quer contemplar a face de Cristo, não tem por que a gente estar aqui e o sofrimento não teria sentido, né? Daí a força dos meus filhos, porque um dia nós estaremos lá com a graça de Deus, não por merecimento, porque nós não merecemos o céu e ninguém merece o céu. Nós temos a mancha do pecado, nós pecamos constantemente. Então, pela graça de Deus, né, Jesus mereceu por nós. E é por isso que nós estamos de pé, é por isso que eu estou de pé,